Olá, bom dia a todos vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs de todos os credos religiosos. Esta manhã de hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2022, e eu, seu amigo, presbítero Gleison Silva, estou aqui na manhã de hoje para meditar com você sobre os textos da Sagrada Escritura. Hoje eu quero meditar com vocês um texto a qual ele tem falado muito comigo, Desde o início da minha conversão, quando eu me converti, esse texto ele sempre falou comigo, e nos dias atuais ele tem falado mais ainda, porque a palavra de Deus, irmãos, ela se renova a cada dia. Todos os dias a palavra de Deus ela se renova, e ela sempre vai trazer conhecimento, ela sempre vai trazer um fortalecimento para mim e para você. A palavra de Deus nos fortalece, e como você pode ver aqui, olha só, a nossa mensagem de hoje, o texto é esse aí: no caminho de Emaús, né? Talvez muitas pessoas que não conhecem, não ouviram falar de Emaús. Emaús era um pequeno povoado, distante 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então o texto trata sobre um fato que aconteceu nesse caminho, nessa estrada que ligava Jerusalém até o povoado de Emaús. E desde já quero agradecer a todos vocês que receberam o meu convite, que eu marquei você agora há pouco, para que você pudesse estar participando. Quero aqui já dar os bem-vindos aí, a diaconisa Eusa, minha esposa, que está no trabalho, mas está aí assistindo. Aos demais amigos que, por acaso, possa estar aí do outro lado e tiver a oportunidade, e a possibilidade de acompanhar essa transmissão, eu ficarei muito feliz. Olha só, temos mais uma pessoa assistindo, ficarei muito feliz. Seja bem-vindo, você que chegou agora. Hoje eu irei trazer uma mensagem da Sagrada Escritura que se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 13 em diante. Ele trata-se sobre um fato, um acontecimento que aconteceu no caminho de Emaús. Aqui o texto em epígrafe diz: Jesus surge no caminho de Emaús, Lucas, capítulo de número 24, versículo 13, dá início ao texto dizendo: e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos, enquanto trocavam ideias e discutiam. O próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então lhe questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que não tende estado em Jerusalém? Ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhe indagou: quais? E eles começaram a lhe explicar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, o que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção
a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E é verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram por quanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhe mostrou Jesus: os tolos de entendimentos e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós? Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a respeito constava nas Escrituras. Ao aproximar-se do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar caminhando, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe para que ficasse conosco, pois é tarde e o dia já estava chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estava reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante lhe abriram os olhos e o reconheceram ele como, contudo, desapareceu diante deles. Amém? Olha só que texto lindo. Olha só, Jesus, ele tinha sido crucificado lá na cidade de Jerusalém. Crucificado, morto e sepultado. Só que a Bíblia diz que no terceiro dia, o Edson aí está assistindo, seja bem-vindo. No terceiro dia, Jesus ele ressuscitou, porque os profetas, Moisés, as Escrituras já falavam que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Jesus ele curou os enfermos, libertou os possuídos por entidades malignas, ele restaurou vidas, ele ensinou as Escrituras, ele anunciou o reino dos céus para as pessoas e para a humanidade. O que acontece? As pessoas conheciam Jesus, andavam com Jesus, se alimentavam com Jesus, mas naquele momento, quando Jesus tinha sido crucificado, estava morto, mas a profecia dizia que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Aqueles dois homens estavam caminhando para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém. E aqueles homens iam conversando entre eles a respeito de Jesus. Mas Jesus, ele aparece, ele surge de repente, naquele momento, ao lado daqueles homens. E Jesus caminhava ao lado daqueles homens, e aqueles homens não tinham percebido a presença de Jesus. Agora, olha só, você que está do outro lado. Às vezes acontecem situações conosco. Às vezes caminhamos com pessoas que estão falando mal da gente, estão denegrindo a nossa imagem, estão acabando com a nossa reputação, não é mesmo? Pessoas que muitas vezes não acreditam no nosso potencial, não é isso? E você está ali do lado, ouvindo tudo, acompanhando tudo. E como é doloroso, como é triste quando isso acontece conosco. Confesso a vocês que eu já me deparei em muitas situações onde me foi permitido por Deus eu estar ao lado de pessoas que estavam falando mal da minha pessoa, sem saber que eu estava ao lado deles, sem saber que eu era a pessoa que eles estavam falando mal, criticando, zombando, e eu ali calado do lado, só assistindo, só ouvindo, só contemplando, mas o meu coração se entristecia com aquilo. Porque eram pessoas que eu conhecia. Jesus, ele conhece todos nós. E Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus conhecia aqueles homens. Jesus, sendo filho de Deus, Jesus ficou em silêncio, só ouvindo. Às vezes,
vai acontecer isso comigo e com você. Às vezes vamos ter que ficar só ouvindo as pessoas falando mal da gente, denegrindo a nossa imagem, conspirando contra nós, tentando nos derrubar de todas as formas, para que eu e você não prossiga no nosso trajeto. Jesus, ele acompanhou de perto. Jesus, ele ouvia cada palavra, cada sílaba que aqueles homens falavam a seu respeito. Aqueles homens estavam com seus corações incrédulos, porque já era o terceiro dia e Jesus, segundo eles, ainda não tinha ressuscitado. Eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Muitas vezes tem pessoas que vão ouvir falar ao meu e ao teu respeito, vão falar mal da gente, vai nos criticar, mas são pessoas que nunca sentaram ao nosso lado e nos conheceram pessoalmente. Pessoas que só nos conhecem através de ouvir falar. Muitas vezes uma história mal contada. Muitas vezes alguém que não gosta da minha pessoa, da sua pessoa. Às vezes pessoas que não gostam do meu comportamento. Às vezes pessoas que não gostam até mesmo do meu jeito de me expressar. Vão falar mal, vão me criticar. Para essas pessoas talvez eu não tenha valor nenhum. Mas essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de estar comigo, de sentar ao meu lado, conversar comigo, de me conhecer pessoalmente. Ou seja, de conhecer a verdade, de conhecer a minha história, de conhecer a sua história. Você sabia que você que está do outro lado tem pessoas que têm ódio de você, não gostam de você, sem nunca ter conversado com você? Mas eles têm prazer em falar mal da sua pessoa, eles têm prazer em te atacar, em criticar você, em denegrir a sua imagem. Jesus estava acompanhando tudo ali do lado, e aqueles homens falando. Não era Jesus o profeta, não era Jesus que ensinava, e já é o terceiro dia, e cadê? Ou seja, eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Jesus caminhou com eles. Imagina você que está aí do outro lado, 11 quilômetros. Jesus ali do lado, ó, só ouvindo. E eles estavam tão cegos, digamos assim, espiritualmente, que eles não perceberam a presença de Jesus. Às vezes, tem pessoas que estão tão cegas de ódio, às vezes tem pessoas que estão tão cegas de inveja, de orgulho, que eles não percebem que você está bem do lado deles e continuam falando mal de você. Mas eu quero falar para você, não se entristeça. Você pode até ficar contrariado naquele momento, mas você não pode desistir de caminhar porque estão falando mal de você. Jesus, ele não desistiu de caminhar. Jesus, ele continuou caminhando ao lado daqueles homens. 11 quilômetros, sol escaldante, porque era uma região desértica, e era dia. E aí Jesus caminhando com eles, e eles falando mal, falando, criticando, até que Jesus se pronuncia. Gleice, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, assim como eu sei que vai acontecer um dia nós iremos nos pronunciar diante dessas pessoas que estão criticando, defamando, caluniando, perseguindo. Nós iremos nos pronunciar. Os caluniadores, os perseguidores, todos eles um dia terão que ficar frente a frente contigo. E aí, quando você começar a falar da sua trajetória, das suas lutas, dos seus sonhos, dos seus propósitos, eles irão ficar boquiabertos. Por quê? Porque eles não conheciam você pessoalmente, só conhecia de ouvir falar, né? Só conhecia você sobre histórias mal contadas. Ninguém nunca sentou ao seu lado. Eles dizem que tu és o único. Então Jesus, dialogando com eles, eles chegam para Jesus e falam: você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Eles mesmos dizendo para Jesus que Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo em Jerusalém. E eles começam a contar as últimas notícias. Tem muitas pessoas por aí afora que estão espalhando muitas notícias ao teu respeito. Tem pessoas por aí que estão espalhando muitas notícias ao meu respeito. Provavelmente muitas delas talvez sejam notícias que não sejam verdadeiras, notícias falsas, fake news, como digamos nos dias de hoje. Mas Jesus, ele não se importou.
Jesus ele continuou ouvindo o que aqueles homens tinham para falar. E aqueles homens começam a falar que as mulheres seguidoras de Jesus haviam ido até o túmulo de Jesus e lá elas teriam tido uma visão dos anjos, ou seja, eles conheciam, estavam sabendo de uma história que estava acontecendo em Jerusalém, mas mesmo assim os seus corações estavam endurecidos e eles não conseguiam acreditar que Jesus havia ressuscitado. E eles dizem que até mesmo os discípulos de Jesus estiveram no túmulo e lá não encontraram o corpo de Jesus. Eles tinham todas as possibilidades para acreditar na ressurreição de Jesus, mas mesmo assim eles não queriam acreditar que Jesus havia ressuscitado. E Jesus, acompanhando todo aquele trajeto, 11 quilômetros, ouvindo as pessoas falando mal ao seu respeito, tirando a credibilidade. Mais uma coisa eu digo por você, muitas pessoas estão tentando tirar sua credibilidade, falando que você não é capaz, que você não consegue, que você não tem possibilidade, que você não tem condições. Mas eu quero que você entenda, você que está do outro lado, se Deus te colocou na posição que você está hoje, é porque Deus ele conhece o teu potencial, né? Eu sei que muitas pessoas talvez olham para mim, talvez desacreditam em muitas coisas, na minha capacidade, mas eu sei que Deus ele me capacitou para muitas coisas, principalmente para a boa obra. A boa obra que eu digo é falar do amor de Deus, né? Então aqueles homens caminham em direção a Emaús, aquele povoado, 11 quilômetros, conversando com Jesus, né? Seus olhos estavam ainda fechados, eles não conseguiam enxergar que Jesus estava ao lado deles. E foi quando Jesus ele fez menção de prosseguir a sua viagem, e eles insistiram com Jesus: fique conosco mais um pouco, já é tarde, o dia já está quase terminando e a noite chegando, ou seja, ainda era o terceiro dia. Jesus encontrou com eles no início do terceiro dia, caminhou 11 quilômetros com eles e eles não reconheceram Jesus, continuaram falando e desacreditando na ressurreição de Jesus. Agora, no momento que Jesus dá menção de deixar eles e prosseguir a viagem, eles vai e insistem. Já é quase final do dia, a noite está vindo, fique conosco. E Jesus aceitou aquele convite. E Jesus, quando chega em um ambiente, em uma sala, onde eles iriam estar se reunindo para o jantar, Jesus, naquele gesto e naquele ato que somente ele tinha de fazer o partir do pão, Jesus pega um pequeno pedaço de pão e reparte entre eles. E quando Jesus começa a repartir o pão, aqueles homens têm os seus olhos abertos, a sua visão espiritual retorna, e eles olharam um para os outros, fixaram os seus olhos em Jesus e o reconheceram. Eles reconheceram Jesus pelo partir do pão, pela atitude, pela ação de Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Você, meu amigo, minha amiga que está do outro lado, muitas pessoas que não acreditam em você e não acreditam em mim, só irão acreditar em nós quando eles verem as nossas ações. Está entendendo? As nossas ações. Quando você começar a praticar suas ações, ações boas, ações benéficas, ações que tragam benefícios, ações que sejam verdadeiras, ações que sejam honestas, aí as pessoas realmente vão ver e falar assim, realmente essa pessoa é uma pessoa que tem potencial, essa pessoa é uma pessoa que tem capacidade, essa pessoa foi chamada para tal, essa pessoa foi escolhida para estar onde está hoje, essa pessoa é capacitada, porque as pessoas vão observar as ações, as nossas ações. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Tem pessoas que têm muita fé, mas não têm obra. Então o que temos que ter fé e temos que ter obra. Não basta só ficar falando, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que a porta vai se abrir, mas não vai em busca de uma oportunidade de emprego. Você sabia que tem pessoas que estão desempregadas hoje e falam que tem fé que Deus vai abrir a porta de emprego, mas não distribuem, não entregam currículo?
não procura uma oportunidade de emprego, não se capacita, não busca um conhecimento, não tenta aprender e quer que Deus abra porta. Tem pessoas que muitas vezes quer que Deus faça algo na vida dela, mas ela não dá o primeiro passo. Você sabia disso? Tem pessoas que querem ser libertas das drogas, mas ele não dá o primeiro passo. Ele não busca uma clínica de recuperação, ele não busca um diálogo com os familiares. Tem pessoas que querem sair do crime, mas não busca, não dá o primeiro passo de deixar as más companhias, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Primeira coisa, você quer se livrar de algumas coisas, abandone as más companhias. Às vezes quer se libertar do vício do álcool, mas não sai da porta do bar, não é assim? Às vezes quer se libertar de andar em lugares perigosos, mas não sai desses lugares. Então nós temos que dar o primeiro passo. As nossas ações vai determinar as nossas vitórias. Se eu ficar querendo vitória, eu não for para o campo de batalha, eu nunca vou conseguir uma vitória. Para poder alcançar a vitória, primeiro nós temos que estar no campo de batalha. Lá é que vai ser decidido se iremos sair vitoriosos ou derrotados. Mas se você se capacitar, se você treinar, se você se especializar, digamos assim, em alguma coisa, pode ter certeza que a vitória é garantida. E primeiramente, se você colocar Deus à frente de todas as coisas. Se Deus estiver à frente de tudo, tudo dará certo. Amém? Então que fica essa mensagem para você, meu amigo, você, minha amiga. Obrigado ao Edson que assistiu e aos demais que irão assistir. Tá? É duro, é sofrido, mas muitas vezes nós vamos caminhar com pessoas que vão tentar nos derrubar. Pessoas que vão tentar falar mal, vai tentar denegrir a nossa imagem, pessoas que não vão acreditar no nosso potencial. E nós iremos estar ali, do lado. Tá? Comigo aconteceu isso várias vezes. Já teve momentos na minha vida de eu estar andando com pessoas e elas estarem falando mal da minha pessoa e não saber que essa pessoa que está ao lado deles seria eu. Mas também teve oportunidades de eu estar em alguns lugares e as pessoas falam assim: eu ouvi um cara lá no Facebook falando assim, o cara é gente boa, o cara é isso, o cara é aquilo. E aí de repente as pessoas começam a olhar para mim e falar: para aí, eu te conheço. Não é você que é o Gleice Silva? Aí eu vou e me apresento, falo: sou eu mesmo, é da minha pessoa mesmo que vocês estão falando. Então isso é gratificante quando nós ouvimos pessoas falando bem a nosso respeito. Mas também nós aprendemos que em muitos momentos nós iremos ter que ouvir pessoas falando mal ao nosso respeito. E muitas vezes são pessoas próximas, amigos, irmãos. São pessoas próximas que vão nos atacar. Sabe por que os próximos vão te atacar? Porque de longe eles não conseguem acertar o alvo. E de perto eles vão tentar acertar o alvo. Mas não se preocupa não, tá? A Bíblia diz que maldição nenhuma, surte efeito contra aqueles que estão na presença do Senhor. A maldição sem causa, a palavra mais certa é essa: a maldição sem causa não surte efeito. Então se você não provocou ninguém, se você não enganou ninguém, você não passou a perna a ninguém, você não defraudou ninguém, se você não caluniou, você não acusou, você não invejou, não se preocupa, as maldições não surtem efeito sobre você. Agora, se eu e você formos pessoas que ficam criticando, caluniando, invejando os outros, querendo o mal dos outros, aí nós corremos um sério risco de sermos vítimas dessas maldições. Mas, caso contrário, fique despreocupado que maldição não surte efeito se você não estiver praticando esses tipos de coisa, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado a você que assistiu. Fique com Deus, tenha um excelente dia e que Deus continue abençoando a sua vida. E nunca se esqueça, vai ter momentos que nós iremos caminhar com pessoas que irão falar mal da gente, do nosso lado, e não vai saber que nós estamos ali do lado, Eu já tive essa experiência e aprendi muito com isso. E Deus tem me fortalecido e eu irei prosseguir na minha caminhada. Fique com Deus e até a próxima. Tenham todos um bom dia.